preso repetidamente dentro daquele processo, porque tem algo também que acontece quando a gente desencarna. Há uma expansão de consciência. Aqui nós podemos usar máscaras, fingirmos quem somos. Lá não. Lá somos verdadeiramente aquilo que está internalizado. O que pensamos, o que agimos, lá não existe véu, não existe barreira. Então, na medida que ele foi ficando no decorrer do tempo, foi causando incômodos. E aí a consciência foi chegando a tal ponto que ele não entendia o porquê ele tinha feito isso. Porque ele achou que, tirando a vida da esposa dele, seria favorável para ele, né? E isso foi recorrendo, ele foi sofrendo, ele foi tendo a consciência dele, e ele foi ficando em estado cada vez mais difícil dentro da espiritualidade, mas algo também de bom depois de 50 anos aconteceu a ele. Veio despertar. Naquele momento no qual ele já não aguentava mais tanto sofrimento, ele vai e pede socorro. Mas será que o socorro não estava com ele desde o início que ele desencarnou? Lógico que estava. Quando a gente desencarna, por isso que eu já digo que por mais rebelde que seja, ele vai ter esse ajuda. Ah, André, ele vai ser ajudado, mas aquilo que ele cometeu não vai ter um ajuste posterior? Lógico que tem. Se nós trabalhamos e entendemos tudo aquilo que nós fazemos vai precisar ser ajustado, mesmo ele sendo ajudado, porque essa é a finalidade do amor de Deus, de não desamparar a cada um de nós. Então, quando ele se encarnou, se ele já tivesse já tido a consciência, ele já poderia ter sido auxiliado e posteriormente aconteceria o que aconteceu. Então, quando ele chegou a tal ponto que ele não conseguia mais entender o porquê e pediu, veio uma equipe socorrista, levou ele, doutrinou, conversou, porque lá também é feito o esclarecimento, né? E aí foi feito os ajustes necessários. Só que antes dele ser resgatado, ele teve um leve despertar. Ele orou, pediu e foi caminhando. Só que quando ele chegou a um determinado local, como eu disse que nós somos feitos através de sintonias e energias, hoje eu estou com esse corpo, mas outrora eu estava em outro corpo, mas espiritualmente sempre serei o mesmo espírito. E aí ele vai, chega numa praça e ele encontra a mulher a qual ele tinha cometido o fatídico fato, né? O fatídico ato. Só que quando ele chega lá, ela está com o bebê no colo. Quando ele vê isso, ele vai e novamente vem a raiva. Então aquela pressa, aquele socorro, ali já não, sabe? É como se novamente fosse sobre ele uma nuvem negra, novamente entrasse ali. E ela vai e sente ele, porque ela está vendo ele em desdobramento. Porque o nosso corpo também faz isso. Quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E aí, quando ela vê a presença dele em desdobramento, rapidamente ela vai e volta, né? E vai dormir. E aí ele acompanha ela. Quando ele acompanha, ele vai e chega lá na casa, viu que além dela, da criança, ao lado se encontrava o marido. E isso lhe causa muita ira. A tal ponto que ele deseja ali também fazer mal, não somente novamente a ela, mas a criança e o marido ali, né? O marido dela.
Naquele exato momento, ele novamente volta para umbral. E quando ele volta para umbral, vem-se toda aquela tormenta ali. Só que, novamente vai a equipe resgatista, vai a providência divina, tenta auxiliar ele. Tenta auxiliar ele, e aí ele consegue sair daquela energia. E aí ele vai ser estruturado, vai para um local aonde vai ser equilibrado energeticamente e vai ser feita uma programação para que ele volte ali para o ajuste necessário. Ele teria que voltar para aquela família ali. Quando ele já está equilibrado energeticamente, que ele volta para a família, ele já consegue ver de uma maneira diferente da primeira vez que ele tinha visto. Ele já vê com um olhar de compaixão, porque ele já tinha dentro dele algo que não tinha no primeiro momento: amor. Ele tinha amor. E aí ele vê que aquela família na qual estava ali iria trazer para ele uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Porque é isso que a família é. Uma grande oportunidade. A família, ela não é, ou alguém que é trazido a gente, uma ferramenta de castigo. É isso que a gente também precisa compreender. Ela é uma ferramenta divina de melhoramento e de reformulação moral. E aí eu tenho uma passagem que eu vou ler que quando ele já está modificado. Ele fala: Senhor da vida, depois de longa noite, permites que eu volte ao caminho da carne. Não retorno como com quem exige, mas com quem suplica oportunidades. Ali estão aqueles que serão meu pai e minha mãe. Vejo-lhes as lutas, percebo-lhes as imperfeições, que também são as minhas. Nenhum de nós é anjo, somos aprendizes reunidos pela tua sabedoria. Se outrora falhei no amor, concede-me agora paciência. Se fugir da responsabilidade, dai-me coragem no silêncio das provas. Se ferir, ajuda-me a curar. Que eu não reclame das limitações do corpo que receberei. Que eu não amaldiçoe as dificuldades do lar que me acolherá. Que eu compreenda, mesmo sem lembrar, que eu mesmo pedi a essa escolha. Senhor, se o véu do esquecimento cair sobre minha memória, que não se apague em mim a intuição do bem. Que ao olhar nos olhos daqueles que hoje contemplo de longe, eu sinta, ainda que sem saber por quê, que ali está a minha chance de amar melhor. Senhor, sustenta-me na travessia. E quando eu vacilar, recorda-me em silêncio que a vida é recomeço e que ninguém reencarna por acaso. Ou seja, a família é a escola
a escola, aonde a gente precisa compreender a essa necessidade de evolução. Quando ele fala que ele vai vir com as imperfeições, é aquilo na qual eu disse para vocês antes. Quando ele cometeu o tal ato, ele vai ter que vir limitado fisicamente para que ele verdadeiramente conheça a dor. Porque ele causou dor. Então, quando a gente fala também na questão da família, na questão do amor, é isso que a providência divina faz para nós. Ele dá essa oportunidade de melhoramento, de crescimento. E eu vendo no contexto familiar, eu tentei trazer, porque ele é um tema bastante abrangente, porque ele não entra só na questão da família, ele entra também no processo de regeneração. Regeneração do planeta. E aí eu coloquei aqui: o mundo desde a criação e seguindo ao longo dos séculos, ele vem se mudando, buscando o seu propósito, tornar-se um planeta regenerado, habitado por espíritos em total compreensão nas leis divinas. Porque esse planeta vai ser um planeta onde não mais vai existir nenhum tipo de conflito, só vai existir paz e amor. Com isso, tecnologias, valores morais, forma de trabalhar, de educar, tem se transformado ao longo desses séculos. E esse impacto de mudanças tem gerado influências. E a família, que ele é o berço do nascimento do espírito, tem sentido. Às vezes ela fica confusa, às vezes ela existe e às vezes ela se perde. Quantas famílias, quando ela não está ou ela não tem uma base religiosa, seja qual for, se perdem? Filhos que se rebelam, feminicídios nos quais a gente está vendo, né? Por quê? Porque a gente acaba se esquecendo do principal, de buscar a Deus de verdade. E aí ficamos totalmente vulneráveis às nossas próprias sombras, às nossas imperfeições. E aí eu tentei resumir um pouco como era a família em cada época. No Espiritismo fala-se que nós temos 3 pilares. Temos a primeira revelação, que é na época de Moisés, foi quando Deus, ele já estava preparando ali a terra para o processo de regeneração. Era onde ele vai, no Monte Sinai, e vê uma oportunidade daquele povo que estava ali, tão perdido, né, neles próprios, e dá os 10 mandamentos. E aí vem a primeira revelação, que é na época de Moisés. Depois vem a segunda revelação, que é na época de Jesus. Estávamos um pouco mais evoluídos espiritualmente, e Jesus ele mesmo disse: eu não vim para modificar nada, eu vim para acrescentar, né? Ele veio para ampliar a lei, porque ali tínhamos mais consciência. E tem a terceira revelação, que é Jesus ele fala em João que ele iria para o Pai. Lógico que ele continuamos auxiliando, mas ele traria para nós um Consolador, na qual nós entendemos que é o Espírito da Verdade, que é o Espiritismo. Por quê? Porque isso já estaria numa condição na qual cada um de nós temos a capacidade de entender sobre a espiritualidade. E aí, eu quis fazer um pequeno resumo de como era, desde a primeira, a família que era no tempo de Moisés, de Jesus e no tempo atual. Na época de Moisés, a família era patriarcal, onde o pai tinha a obrigação religiosa de passar o conhecimento religioso, os mandamentos de Deus. E isso era feito diariamente. O ensinamento da fé precisava ser um alimento, tá? Desculpa.
ser o alimento, como se faz, como temos a necessidade de alimentarmos o nosso corpo. Senão, se a gente não se alimenta, lógico que a gente não sobrevive. Para eles, como está escrito em Deuteronômio, os ensinamentos que eram passados era como algo mecânico, era como sentar, deitar, levantar, porque a fé na qual naquela época eles passavam, ela era vivida diariamente. No tempo de Moisés, a família era vista como continuidade da promessa divina, porque quando Moisés veio, ele veio para trazer, para tirar, na verdade, os israelitas da escravidão do Egito, né? No qual eles teimosamente acabou se perdendo dentro ali do deserto. Quem já leu a história de Moisés rapidinho, eles tinham que ir para uma terra prometida. Só que essa terra prometida, que era para se levar 4 dias, levou-se 40 anos. Ou seja, eles tiveram a oportunidade de ser libertos por Deus, porque não tinha mais por que ficar 430 anos preso àquele processo ali dentro do Egito. Deus se fez arco de fogo para ajudá-los a encontrar o caminho. Aí entra a nossa teimosia, né? O nosso eu posso, eu faço. E mesmo dele dando todos os sinais, eles ficaram rodando em círculos. Círculos que levaram 40 anos. Inclusive Moisés, ele não chegou à terra prometida. E o que é interessante nisso tudo, quando se fala nessa época de Moisés, como era feito a questão da família, a gente foi se perdendo no longo do tempo. Que é o que eu estava falando anteriormente aqui. Eles utilizaram a questão dos ensinamentos de uma maneira natural, né? Era algo que era feito diariamente. Será que hoje nós fazemos isso? Estamos muito mais evoluídos do que eles, muito mais conscientes do que naquela época, mas aí a gente foi também se desviando, foi se perdendo. Por isso que também a família ela anda tão desestruturada, porque a gente não vai trabalhando, a gente não vai levando esses conceitos básicos, não vai levando para o filho o que é a espiritualidade, vai ser uma ação na qual você vier a cometer, vai lhe causar um prejuízo. Mesmo eles vivendo uma época muito mais rudimentar intelectualmente, eles já faziam o que é proposto a nós fazermos, que é evoluirmos no sentido de buscar, no sentido de desenvolver a fé. E aí lá também é espaço de obediência e fidelidade, célula de preservação da identidade espiritual. Como ele falava muito dos 10 mandamentos, né? Então ele também queria preservar ali para os filhos aquela continuidade. E aí veio Jesus. Como ele disse que ele não veio para modificar, porque as leis de Deus é uma lei imutável e irrevogável. Ela é eterna. Tanto que ele veio para ampliar aquilo que Moisés já tinha feito na primeira revelação, no primeiro pilar. Ainda era patriarcal, estruturada sobre a lei judaica, mas Jesus ele vai ampliando essa visão em tudo. Ele passa a falar não somente em uma família criada dentro de uma estrutura biológica. Jesus passa a falar além do sangue. No Evangelho de Mateus, em uma passagem, ele diz: alguém chega para ele e fala: tua mãe e teus irmãos estão aí. E ele responde: quem é a minha mãe? Quem são os meus irmãos? Isso para alguns às vezes fica até uma passagem um pouco equivocada,
como dissesse assim: Jesus está dizendo isso? Quem é a minha mãe? Aquela mulher que, né, veio com uma finalidade de acolher, um espírito nobre também, de uma perfeição moral grande. Mas Jesus não estava falando nesse sentido. Ele quis dizer que todos nós somos filhos e irmãos dele. Por quê? Porque todo aquele que vier fazer a vontade do meu Pai, porque é isso o conceito da família. Ela não está somente ligada no sentido biológico, como era dito na época de Moisés. Jesus ele já veio trazer para nós que somos uma família universal. Quando eu falei para vocês, bom dia, meus irmãos, é isso que nós somos: irmãos, irmãos em Cristo, filhos do mesmo Pai. E é assim também que a espiritualidade trabalha com cada um de nós. Ele não nos vê como alguém que comete desvios, erros. Eles veem a cada um de nós como irmãos que estão em suas lutas íntimas, diárias, que tentam combater as suas sombras diárias. É fácil? De maneira nenhuma. Às vezes temos pensamentos que não são nossos. Às vezes tem pessoas que tiram, de uma certa forma, a nossa fé. Mas se isso caso aconteça, que é natural e normal, já que estamos dentro de um processo, não quer dizer que precisamos permanecer. Se hoje aconteceu isso, mas tendo a consciência que o Espiritismo traz, né, para nós, que através do esclarecimento, a gente olha para o alto e fala: Senhor, acolhe-me, tira-me essa vontade de querer, por exemplo, me vingar, de querer tratar o outro da mesma forma a qual ele me trata. É uma batalha contínua e diária. Porque a gente não consegue se modificar ou sermos perfeitos simplesmente um passe de mágica. Por isso que tem um processo de rencarnação. E Deus ele compreende e deu esse mecanismo maravilhoso. Jesus aqui nos mostra que o conceito da família vai além do biológico, partindo para o laço espiritual. Família passa a ser afinidade de propósitos, sintonia moral, escola da alma, aprendizado, inclusive para o perdão. E o perdão, para ele ser verdadeiro, precisa primeiro acontecer dentro de nós. A gente só consegue perdoar o outro quando a gente se perdoa. É um perdão verdadeiro. Porque quando alguém te fere, que você consegue ter a consciência e dizer: Senhor, eu me perdoo pelos pensamentos a qual eu tive. Aquele outro que me feriu, meu pai, minha mãe, um filho. E você consegue também compreender que aquele espírito que veio para o seu berço, do nascimento até o túmulo, é um compromisso findado entre vocês. Aí você consegue perdoar e perdoar. Meu filho, há 1 mês e meio atrás, há uns 2 meses, acho que não, ele, do nada, ele falou assim para mim, sempre uma criança assim, bondosa, um jovem bondoso, tem 22 anos agora. Ele olhou para mim e falou assim: minha mãe, eu te odeio, eu vou para a casa do meu pai. Eu olhei assim, aquilo ali doeu a minha alma. Porque eu convivi com o pai dele, no primeiro relacionamento,
desprezava ele. Eu não olhava mais para ele, mas eu dava para a pessoa que era mais de mim. Se fosse meu filho, eu nunca mais eu falaria. Mas hoje eu tenho a consciência que nós estamos aqui com um compromisso que é feito lá na espiritualidade, de acolhimento, de amor. Olha a diferença que faz. Mas isso não quer dizer que não doeu. Doeu. Chorei. Orei. Fiz o meu evangelho. Fiz a minha imposição de mão, como eu falei para vocês. Pedi para que Deus fosse até ele, mudasse aquilo que estava passando pela cabeça dele, mesmo que ele ficasse lá. Estava na casa do pai, não teria problema nenhum. Mas eu não queria que nós quebrássemos esse vínculo que foi feito quando eu escolhi para ser o meu filho, tão amado. Porque por mais que a mãe imagine, sempre tem um filho, a gente não vai dizer isso do outro, mas a gente sempre tem aquele, e aquele meu filho foi feito com tanto amor, tanto cuidado. E eu via nele assim alguém que tipo assim, nossa, ele na velhice que vai me dar todo o amparo. E ele simplesmente me abandonou. Mas eu não desisti do meu filho. Eu pedi muito a Deus e a espiritualidade, aos meus mentores. E acredite, meu filho voltou para casa. Não dei as forças. Depois vai ter ficado lá, mas eu não queria quebrar. Porque essa também é a finalidade da família. É você lutar pelo outro. É você acolher o outro. Poderia ter feito isso com o meu ex-marido? Vocês podem até questionar, já que veio um relacionamento abusivo. Já que também foi um compromisso a qual nós fizemos de trazer 2 espíritos aqui para o planeta. Só que tem uma diferença. Eu trabalhei na casa do caminho durante 3 anos lá. E isso no começo eu me questionava muito porque eu abandonei. Inclusive, após isso, ele teve uma AVC hemorrágico e hoje ele vive de João Miguel. Eu pensei, será que meu processo vai ter continuado com ele? E aí um dia, uma amiga minha lá falou assim, às vezes é mais fácil você largar porque você erra menos. Porque se eu continuasse com ele naquela vida ali, provavelmente todo dia eu falaria, espero que ele morra. Tomara que ele vá logo. Não é verdade? Sem hipocrisia? Ele me causou tanto desconforto ao longo dos anos, eu poderia também desejar isso a ele. Mas pelo contrário, o fato de eu ter me separado dele, ter vivido hoje separadamente, todo o meu evangelho que eu faço, eu coloco ele em minhas orações. Peço que ele mude, porque mesmo ele doente, sem metade do cérebro, ele ainda continua uma pessoa perversa. Acredite. Ele me liga, me xinga, hoje eu não tenho mais ele no contato. Ou seja, ele não aprendeu nada. Nem da própria limitação física dele. Mas eu não quero ser igual a ele. Mas isso não vem de uma consciência simplesmente de agora. Foi um processo no qual eu trabalhei. Precisei também buscar ajuda psicológica. Fui no psicólogo, precisei tomar remédios psiquiátricos, porque ele me causou crises de pânico, de ansiedade. Fui buscar principalmente a Deus. Porque o trabalho para Jesus também edifica você. Quando você começa a servir, hoje eu vim para cá, não estava muito bem. Eu tenho problema de fibromialgia que provavelmente deve ter sido decorrente do processo que eu tive. Mas mesmo assim eu quis cumprir. Porque eu sabia que aqui estariam vocês e estariam irmãos me aguardando. Porque são compromissos que a gente precisa entender. Porque para a gente crescer e evoluir, também tem que haver esforço e movimento. Precisa trabalhar, precisa fazer a caridade. A gente não tem que estar estagnado dentro de casa, achando que porque não cometeu um ato contra a vida do outro, ou que você, entre aspas, é o bonzinho, você está ali e vai ser salvo. Não. Porque a gente precisa de
para evoluir. Então, voltando no aprendizado, inclusive para o perdão. Diferente do tempo de Moisés, quando a lei central é o foco, já para Jesus o amor passa a ser foco vivido diariamente. A transformação espiritual começa dentro da família. Ou seja, Jesus ele já trouxe ali o amor acima das tradições. Porque na época de Moisés, era muito questões dos 10 mandamentos, passar a continuidade que foi feito eles serem libertos da escravidão. Então Jesus amplia a família, ele purifica, passando a ensinar perdão entre todos, reconciliação e a misericórdia acima da rigidez da lei. Porque na época de Moisés, ele falava, olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque eles só compreendiam ali, eles ainda eram muito rudimentares. E Jesus, ele já passou a dizer que Deus é misericordioso. Quantas vezes nós declinarmos, seremos resgatados, ou aqui, ou na espiritualidade. No Evangelho de João, Jesus entrega Maria aos cuidados de João, quando ele se encontra na cruz, mostrando que a família é a responsabilidade espiritual escolhida. Quando Jesus estava para ser crucificado, Maria em prantos, porque mesmo ela sendo um espírito evoluído e sabendo do propósito na qual ela veio junto com Jesus, tanto que Maria ela nunca questionou. Quem nunca leu a história de Maria, leia dentro da visão espírita, ela é muito linda. Maria ela veio de uma ordem, Maria era quase angelical, ela era da ordem de Sirius. E ela foi chamada nessa reunião que teve para como fosse criado o planeta, para que ela acompanhasse Jesus. Então, é um espírito extremamente puro. Imagina você gerar um espírito. Primeiro, até espiritualmente, ela tinha que ser bastante pura para trazer em seu ventre alguém tão evoluído. E, fora que, para acompanhar todo o processo, porque Jesus ele era extremamente inteligente, Jesus ele tinha toda uma intelectualidade, então ele teria que trazer alguém que tivesse todo esse conhecimento para ampará-lo ali. E Maria assim o fez. Mas isso não quer dizer que quando ele estava ali sendo crucificado, ela não chorou. É mãe. Além de mãe, ela sabia que estava sendo ali crucificado alguém tão perfeito, mas também não compreendido. Porque ela sabia da grandeza do qual aquele espírito que estava à frente. Então Jesus vai e fala para João: eis aí a tua mãe. Porque ele quis falar para João que a partir daquele momento ali, a visão espiritual não era mais a biológica. E todos somos irmãos. E João passa a ser, falando de forma espiritual, filho de Maria, como ela é a mãe de todos. Então Jesus nos traz essa consciência, mostra que a família não é somente uma reunião feita por um acaso, que são espíritos ligados por afinidades, débitos ou missões. Nada é aleatório. Vou tentar entender porque já deu ano. Nada é aleatório. A família, ela, como eu falei, ela é um berço, é uma escola da alma, aonde esse lar vai depender das nossas escolhas. Se vai ser um lar afetuoso, acolhedor, ou vai ser um lar cheio de conflitos. Mas para que a gente tenha essa consciência, é necessário trabalharmos as nossas sombras, fazer o nosso evangelho no lar, fazer os nossos estudos, entender que somos espíritos em processos reencarnatórios. Estamos aqui rumo a um planeta aonde não vai mais se haver a necessidade de reencarnação, porque chegaremos a tal ponto de estarmos tão compreendidos na lei divina e no amor que não mais
sentido quando foi criado esse planeta. Quando Jesus se reuniu, quando se houve uma assembleia, na verdade, e ali foi trazido para a nossa ordem Jesus, que é o governador do planeta, com essa finalidade. A Terra hoje é uma terra de provas e expiações, porque o lar também é um meio na qual faz-se acontecer isso. Essas provas, essas expiações, esse filho que vem difícil, o filho que muitas vezes vem com as suas imperfeições, ou você também com as suas imperfeições, tudo isso está dentro de um processo no qual vai levar a cada um de nós ao caminho, que é o caminho da reencarnação. Então, que não sejamos como aqueles irmãos lá da época de Moisés. Não fiquemos andando em ciclos. Vamos continuar seguindo firme e reto. Se hoje, por acaso, declinarmos, cairmos, levantemos as nossas cabeças, nos perdemos, pedimos conselhos espirituais, busquemos. Porque quando a gente busca, pode ter a certeza que o amparo